Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 18 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado." Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado." A palavra de hoje nos mostra Jesus em caminhada com os discípulos em dia de sábado. E os discípulos, com fome, passando no meio de uma plantação, apanharam espigas para comer. Pronto, isso foi o suficiente para escandalizar os fariseus. Acusaram os discípulos de estarem profanando o sábado. Os judeus guardam o sábado pensando no descanso de Deus no final da obra da criação, e nós, cristãos, guardamos o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Os muçulmanos já guardam a sexta-feira, festejando o dia em que Deus, Alá, criou o homem. No tempo de Jesus, a interpretação que os hebreus faziam do sábado era muito rigorosa, cheia de normas e detalhes. Não se podia trabalhar de jeito nenhum. Até os passos deviam ser contados para não se ofender à santidade do sábado, o sabá. Jesus chamou os seus opositores à razão. A necessidade humana está acima de uma norma religiosa. Se eles estavam com fome, é justo que procurassem conseguir o alimento. Note que a reclamação não foi porque arrancaram espigas da plantação. Isto era possível. O que não se podia fazer era isso em dia de sábado. Então, Jesus relembrou que Davi e seus soldados, voltando de uma campanha, mortos de fome, comeram os pães das oferendas do templo, o que não era permitido, e estava tudo certo. Então, religião sem caridade vira uma coisa desumana? Jesus recordou um ensinamento escrito no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento: quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, quando você ouvir essa palavra sacrifício na Bíblia, lembre que ela se refere aos sacrifícios de animais que se fazia no templo de Jerusalém, bois, carneiros e aves. O sacrifício é uma forma de culto muito comum nas religiões antigas. Então, Deus está dizendo nesta palavra do profeta que prefere a misericórdia ao sacrifício de animais. O verdadeiro culto é o da misericórdia, do amor, da caridade para com o próximo.
E no livro do profeta Isaías, também no Antigo Testamento, há uma reclamação de Deus. Deus reclama do culto que está recebendo. Tantos sacrifícios de animais, ofertas, mas tanta injustiça, tanta violência no meio do povo e nas mãos e no coração de quem está celebrando o culto. Isso é uma ofensa a Deus. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Rezamos no Salmo 50. Então, os fariseus estavam reclamando porque, em dia de sábado, os discípulos que estavam com fome estavam colhendo espigas para comer durante o trajeto. Mas o que vai agradar mais a Deus? Seguir à risca a lei do sábado ou dar de comer a quem tem fome? O sacrifício ou a misericórdia? Os fariseus do tempo de Jesus faziam uma interpretação muito rígida da lei do sábado, uma norma religiosa que visava o louvor de Deus, mas também o descanso do trabalho nesse dia. Eles viram os discípulos colhendo espigas no sábado e ficaram revoltados. Para eles, com esse trabalho, o sábado estava sendo profanado. Misericórdia eu quero, não sacrifícios, disse o Senhor pela boca dos profetas. Então, o amor está acima de tudo. O primeiro louvor a Deus é o amor. E não dá para mostrar amor a Deus e não amar o seu irmão. Deus não fica contente com um culto bonito ou um louvor arrebatador que não esteja comprometido com a caridade, com a compaixão para com os sofredores. Ele se agrada mesmo é da misericórdia, do amor pelo mais necessitado, pelo pequeno. É isso que dá sentido e verdade ao nosso culto e ao nosso louvor.